Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui no nosso domingo, né? No encerramento do domingo, para gritar do centro da encruzilhada. Hoje vamos receber a querida Ubirim. Vamos ver se ela já está por aqui. Vamos ver, ela já deve estar por aqui. Vão compartilhando, vão aí convidando as pessoas. Já deu o convite. A querida Ubirim Odara já está aqui com a gente. Compartilhem. Vamos ter uma conversa muito, muito importante sobre decolonialidade e branquitude. Acho que ela vai entrar com Não Me Colonize. Espera aí, então. Convidei o Não Me Colonize. Veja se deu certo aí. Ah, que Oi, coisa Babá. Boa linda! noite. Sua bênção, como vai? Xangô abençoe. Melhor agora, com muitas saudades. Eu também, muita saudade. Estamos voltando aqui a nova temporada dos Gritos de Encruzilhada. Já estou vendo aqui Pai Ronaldo, a jornalista Juliana, muita gente boa aqui com a gente. Deixa eu falar um pouquinho sobre a querida Ubirim. Eu a conheci por meio de um curso dela, né? Que ela tem um curso sobre decolonialidade, sobre branquitude. Ela é especialista nessas questões. Nós vamos conversar sobre isso. Eu fiz o curso, eu sou aluno dela. Eu fiz o curso e o curso nossa, ele mexe com a nossa cabeça. Aí ela veio para a primeira jornada dos Gritos de Encruzilhada. Bom, depois todo mundo já sabe, né? Nós tivemos 2 anos aí, né, de pandemia. E nós seguimos aqui, ela até me presenteou, e nós nos tornamos grandes amigos, e ela também acompanhando o meu trabalho, eu acompanhando o trabalho dela. E eu fiz questão, né, de convidá-la para voltar para os gritos, né, de encruzilhada. Ela aceitou prontamente, não é? E eu quero abrir desse jeito, com você contando um pouquinho sobre você e sobre o seu trabalho. Conta para gente. Tá certo, Babá. Obrigada, licença. Licença aí, e a bênção aos mais velhos. Dizer que eu fico muito feliz de voltar aqui para ter essa troca, assim, para te ouvir. Eu sou muito apaixonada pela potência da sua voz, pelo axé, pelo movimento que você gera dentro e fora da gente. E aí dizer um pouco disso, né? Durante o período pandêmico, eu desenvolvi esse curso em que o senhor participou e foi um meio de subsistência, né? Para além daquilo que a gente acessa enquanto conhecimento e a necessidade de veicular esse conhecimento, ele dava ali para mim condições de me manter viva e nutrida durante esse período. E aí, mais do que essa questão mais objetiva, essa dissertação, esse trabalho, esse curso, ele é produto de um percurso, assim, que eu acredito que seja tardio, mas também acredito que a gente nunca perde tempo, né? O tempo africano se cria. Então, foi com os meus 22, 23 anos que eu passei a criar o tempo da minha existência a partir de uma outra matriz de pensamento, que é buscar uma referência africana, diaspórica negra, para me colocar no mundo. E faço isso há uns 7 anos. E o grande marcador desse percurso também é a mudança do meu nome, né? Em que me intitulei enquanto Obirim Odara, exatamente porque esse nome evoca, ele traz à tona, acho que, coisas que fortalecem quem eu quero ser nessa existência. Que é uma mulher, não no sentido ocidental, mas aquela que gesta, que tem a potência de gerir grandes comunidades, projetos, ideias, a fertilidade, né, de colocar a mão
nas coisas e fazer essas coisas acontecerem. Então, eu evoco esse nome também numa expectativa de que eu consiga realizar a potência que esse nome tem sobre mim, sobre esse corpo, sobre os meus sonhos e projetos. E a partir disso, Babá, eu tento sempre alinhar o que eu penso, né, o que eu venho desenvolvendo a nível da consciência com essa experiência. O que isso que eu penso informa para esse corpo? Se não informa, se não pode ser traduzido para a prática cotidiana, para as relações afetivo-sexuais, para a forma como eu me vejo no espelho, como eu experiencio o trabalho, como eu me locomovo na cidade, como eu penso o divino, essas palavras elas se tornam prisão, né? E é um pouco desse exercício que eu busco fazer quando penso em colonialidade e branquitude. Em que medida esses dois grandes conceitos são aplicados enquanto adoecimento na minha própria existência. E é identificando esses adoecimentos que eu consigo girar a chavinha, gritar na encruzilhada e dizer, não, hoje eu vou matar a branca que queriam que eu fosse, como a Nihurasa ensina, né? E hoje também quero me despir, me desfazer desses vícios coloniais que geram tanta dor na minha própria existência. E aí, para além disso, eu sou uma pessoa que nasceu em Brasília, filha do meio, leonina, filha de pais cristãos, de família interracial. Então, muitos atravessamentos coloniais fincados a ferro e fogo nessa subjetividade e que impactam, né, numa relação de abundância com a nossa própria negritude. Eu me lembro muito bem do senhor sempre dizendo, quando a gente tem alguma experiência de escorporar, como é difícil para nós, pessoas negras colonizadas, sentir a abundância desse encontro com o orixá, né? E é exatamente porque a colonização está tão fincada dentro da nossa subjetividade que até ser feliz é um grande desafio. Ter os nossos pés fora do chão é, tipo assim, quase surreal, né? É uma coisa de outro mundo. Então é um pouco desse percurso assim que eu faço, Babá. Não sei se eu tô viajando. Hoje é um dia que eu tô mais sentindo muita coisa mesmo com esse corpo, assim. Tenho passado por uns processos de fechamentos de ciclos, né? E esses fechamentos de ciclos também como continuidade. Então esse corpo hoje está borbulhando, é um pouco disso. Eu gosto muito, não é, quando você traz esse novo nome, não é? Quer dizer, esse verdadeiro nome, não é? Quer dizer, quando você assume um nome que nega, não é, a colonialidade e a branquitude. E eu gosto muito quando você fala do Obirim Odara, né? Quer dizer, e Obirim, né? É mulher mesmo em Yorubá. Mas, não é, quer dizer, eu gosto muito dessa ideia da fertilidade que vem do feminino, porque a colonialidade, né, e a branquitude, elas encaram a fertilidade só a partir do gestar como masculino. E não se trata disso. Quer dizer, a palavra fertilidade associada ao feminino, ela diz respeito a todo tipo de gestação. Uma gestação criativa, uma gestação de luta, uma gestação de combate. Quer dizer, nós temos, inclusive, no candomblé, um problema muito sério que está centrado na competência orgânica do útero, na competência de gestar um novo ser, não é? Então, é muito interessante quando você faz essa fala, porque ela imediatamente ela amplia a noção de cabaça útero ancestral e a noção de fertilidade. Quer dizer, todos nós temos o feminino em nós, portanto, todos nós gestamos o tempo todo, todos nós gestamos, todos nós criamos, todos nós somos férteis, não é? E me parece que também a branquitude e a colonialidade, a todo momento, ela quer nos tornar estéreis. É sobre isso também. Não é? Quer dizer, o racismo esteriliza, a branquitude esteriliza,
a colonialidade esteriliza, quer dizer, é disso que se trata, quer dizer, quando eu falo muito, não é que nós, né, pretes, nós podemos ser felizes, nós podemos ser abundantes, nós podemos ser saudáveis, né? Nós podemos ser navegados pela nossa ancestralidade. Quer dizer, tem a ver com isso. Quer dizer, nós podemos ser existências férteis. Como você é uma especialista, né, que se debruçou sobre a teoria, pegou a teoria e associou às vivências, eu acompanhei seu curso maravilhoso, a sua fala potente, muito empretecedora mesmo. E nós sabemos que carecemos de letramento racial. Todos nós carecemos de letramento racial. Não é? Nós temos um problema sério, não é? de negação, não é? Da nossa negritude e da possibilidade de ser negre. E ainda de ter a negritude associada à miséria, à doença, à violência. Nós temos isso ainda, não é? Então, o meu público aqui é um público, em parte, com nível de letramento racial, mas nós temos um público que não tem esse nível de consciência e não conhece muito bem os temas, né, sobre os quais com os quais nós trabalhamos e conhecemos. Então, eu queria um pouquinho abusar de você e eu queria que você, inicialmente, antes da gente navegar pela aplicação disso na vida, que nos desse um pouquinho, conceitualmente, Obirim, o que é decolonialidade, o que é branquitude. Por favor. Show. Então, Babá, decolonialidade nasce como uma metodologia, não é uma resposta. É quase como uma forma de se colocar nesse mundo. A forma de questionar. Né? Eu costumo dizer que é uma espécie de colocar uma lente e olhar para as coisas que assimilamos como normais e naturais, ou coisas que são as formas mais elaboradas e refinadas e civilizadas, e questioná-las. Essas vias únicas que nos são apresentadas como caminhos possíveis de salvação são, em última instância, o embranquecimento da nossa subjetividade. Ou seja, existe uma lógica colonial, e a lógica colonial não é nada senão a imposição do pensamento europeu sobre os pensamentos africanos e indígenas. Existe uma imposição de que essa forma europeia de se pensar o mundo é a forma mais refinada e benéfica, a mais civilizada. E por sermos colonizados, né, e nós agora nessa geração de pessoas negras da diáspora, estamos aqui já sendo colonizados sistematicamente há muito tempo, existe uma memória genética, uma memória ancestral que resiste, mas que obviamente foi se perdendo ao longo de tantas gerações de silêncio, de violência, né? Que, consequentemente, hoje nós somos condicionados a termos alguns desejos que são coloniais. O desejo de salvação, o desejo de preenchimento de uma falta estrutural, o desejo de brancura e o desejo de modernidade. Todos esses desejos são violências coloniais para lidar com faltas, para lidar com roubo, com tráfico, com saudade da nossa própria terra. Estamos vivendo aqui nesse mundo uma política de morte, que para corpos como o do senhor e o meu, nas suas variadas cores, né? Que são de pessoas negras, e aí pensando o colorismo, pensando os povos pindorâmicos, essas pessoas marcadas por um fenótipo da negrura, da negritude, elas estão condicionadas a viverem nesse mundo aqui, que fomos inseridos à força, a partir de 3 pilares. Seja do silenciamento, ou seja, se nós quisermos estar e coexistir, precisamos ficar em silêncio. E esse silêncio não é um completo silêncio, é dizer o que eles querem ouvir. Ser uma pessoa negra que diz o que os brancos não querem ouvir
é estar sujeito a ser convidado a sair de determinados lugares, a perder o emprego, a perder a vida. E aí nós temos esse caminho do silenciamento, o caminho do embranquecimento, ou seja, eu passo a me comportar como esse outro quer que eu me comporte, eu falo como ele quer que eu fale, eu como como ele quer que eu coma, eu me visto como ele quer que eu me vista. E eu passo a cumprir com esse protocolo para ser aceito. Mas nunca é suficiente. Porque o branco nos diz, seja um trabalhador, seja subserviente, seja submisso, não grite, não chore. A gente cumpre com todos esses protocolos. Ainda assim, isso não é suficiente para a nossa salvação. E aí digo mesmo salvação dentro desse repertório branco, né, judaico-cristão, de tirar o que é pecaminoso da nossa existência e nos levar para o Orum, que eles chamam de céu, mas que para a gente é a terra. E, por fim, o caminho do extermínio. Ou seja, por mais que você se silencie, se embranqueça, o extermínio é a forma concreta de eliminação de um corpo que representa problema para o rumo de desenvolvimento, progresso e modernização desse mundo. Ou seja, não deveríamos estar aqui, mas estamos. E para estar aqui, nós temos que cumprir com determinados comportamentos. Decolonialidade, portanto, é olhar para esses comportamentos, esse controle do corpo, da mente, do espírito, que nos condicionou a aceitar que essa é a única forma de existir. Só que na mesma medida que a gente se convence e pratica essas violências contra o nosso próprio corpo, esse corpo também responde. Responde se enrijecendo, responde com pressão alta, responde com depressão, responde com essa tristeza crônica, responde com banzo, responde com desespero, responde com alcoolismo, responde com violência, responde com suicídio. Esse corpo não dá conta do controle que é colocado sobre ele. E aí, nas lacunas desse projeto colonial, a gente samba. A gente escorpora, a gente joga capoeira, a gente toma cachaça. A gente está sempre lidando com a contradição de ser negro, ou seja, viver as violências e as delícias de um corpo que guarda dor, mas também guarda segredo, guarda mistério, guarda axé. Por mais que a gente negue o axé desse corpo, se cristianizando, se silenciando, se embranquecendo, tem algo que pulsa. Se não pulsasse, não estaríamos vivos. Então, decolonialidade é olhar para essas coisas todas e dizer, olha aqui, essa dor, essa falta constante, esse enrijecimento, essa pressão alta é produto de um vício colonial de comportamento. E aí entra o ebó de comportamento. Como ser decolonial enquanto comportamento? Como ser africano enquanto comportamento? Como ser de axé enquanto comportamento? E branquitude, por sua vez, é olhar para uma postura, para uma identidade, é olhar para o Estado, é olhar para as políticas sociais, é olhar para a segurança pública, é para olhar para as dimensões mais subjetivas, como a estética, mas para as mais objetivas, como o acesso à saúde, e ver como isso tem um impacto a depender do grupo étnico-racial que você pertence. Esse mundo foi construído para promover a vida de um grupo específico de pessoas. Ele foi pensado para um corpo norma padrão. Um corpo que tem cor, mas que não tem raça. Porque a raça é uma categoria que tira o nosso nome. E as pessoas brancas não querem ter o seu nome retirado, a sua identidade retirada. Elas nunca respondem pelo coletivo. Os brancos de hoje acreditam que eles não têm nada a ver com os brancos do engenho, com os brancos da Casa Grande de 1500. Eles são sempre os sujeitos de agora, os sujeitos que não têm pacto com o passado, né? Os sujeitos do futuro. Os brancos são sujeitos do futuro, aqueles que se projetam e têm autorização para construir onde eles querem chegar. Falar de branquitude, então, é falar de uma identidade, falar de como as pessoas brancas se identificam e pactuam sobrevivência em silêncio. É falar também de uma estrutura, ou seja, o Estado que promove a vida de pessoas brancas, em contrapartida, promove a morte de pessoas negras e povos pindorâmicos. E também falar de um parâmetro de humanidade. A forma como o branco europeu é muito mais humano do que o branco brasileiro. A forma como o branco brasileiro no Brasil, quando é do Sudeste, se considera mais humano do que o branco do Nordeste.
Então, existe uma dimensão, né, volátil também desse privilégio que a gente tem que associar com gênero, com território, com outras condições e marcadores, mas que, em última instância, esses outros marcadores de sexualidade, de território, de gênero, bebem da tecnologia racial para fazer as suas violências. Tanto fez com o nazismo. O nazismo só foi possível contra os povos judeus, ciganos, homossexuais lá da Alemanha, exatamente porque povos africanos passaram por essas violências aqui. Então, os campos de concentração de lá são os engenhos daqui. Em contrapartida, os judeus tiveram a sua humanidade devolvida com o fim do nazismo. Nós, pessoas negras, não. E por isso, falar de colonialidade e branquitude é pautar o presente e disputar o futuro. Porque é quando a gente lança um olhar, uma luz muito mais fiel aos acontecimentos que hoje sedimentam o que a gente vive. Não estamos aqui aleatoriamente. Né? As pessoas negras não estão nos trabalhos informais porque simplesmente elas estão indispostas ou elas não são competentes. Existe uma artimanha, uma faceta contínua onde a branquitude coloca energia para a manutenção dessa subalternidade. E essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Então, falar de decolonialidade é criar ferramentas para... Acho que não é nem enxergar, mas assim, sentir em que medida a brancura invade a agenda pública, mas também invade a nossa subjetividade e mina a nossa capacidade de existir com qualidade. Acho que é isso, Baba. Ah, maravilhoso. O pessoal aqui já está... Mas vocês têm que fazer o curso, hein? Tem que fazer o curso. Tem que fazer o curso, porque veja aqui que já deu... O Birim Odara já nos deu uma aula, mas tem que fazer o curso, sabe? E eu fiquei pensando na sua fala, quer dizer, o quanto é difícil a um só tempo ser negro, e o quanto é difícil enxergar, não é, essas violências, né? Porque quando nós falamos em colonialismo, não é? E a Grada Quilomba nos alerta, logo lá, em letras garrafais, que o colonialismo é uma ferida aberta que nunca se fecha. E o quanto, não é? Quer dizer, a branquitude, não é? Se beneficia cotidianamente do colonialismo, não é? E o quanto a branquitude faz com muita naturalidade, cria e executa. Ela cria e executa com muita naturalidade violências contra nós, sabe? Sabe, Obirim, eu terminei o curso de letras. Eu sempre fui um excelente aluno, porque eu sou filho de uma empregada doméstica que nos criou como empregada doméstica e cartomante, uma mulher alagoana, que recentemente fez 74 anos. E meu pai, um baiano, preto, retinto, para ter uma ideia, minha mãe, ela já é resultado de um casamento interracial, então ela é negra, né? Mas ela não é retinta. Eu já saí de um tom um pouquinho mais claro, justamente por conta desse casamento. E eu sou a primeira geração que vai para a faculdade, então eu me esforcei muito. E eu sempre fui um excelente aluno, excelente. Eu sempre fui um aluno brilhante. Depois que eu terminei a graduação em letras, Obirim, eu fiz uma pós-graduação em linguística aplicada ao ensino de línguas, uma pós-graduação, um lato sensu de 1 ano e meio. Veja você, eu já vou fechar já o raciocínio. E eu me lembrei muito recentemente, me lembrei no dia do lançamento do livro Giro Epistemológico. Era uma memória que estava apagada. E eu estava fazendo uma fala no lançamento do livro, eu me lembrei de uma dor profunda que eu senti quando eu fui entrar no mestrado na Universidade de São Paulo. E a minha orientadora
sem nenhum constrangimento. Branca, rica, sem nenhum constrangimento. Olhou meu currículo da graduação, olhou meu currículo da pós-graduação e me obrigou a voltar para a graduação em letras. Foi a condição para que eu entrasse no mestrado. Eu tive que fazer 2 disciplinas na graduação. E eu não morava do lado da USP, eram 2h30 de viagem. Eu viajava 2h30 para ter 1h40 de aula. Eu tinha apagado essa memória, juro para você. Ela voltou muito recentemente. E aí, numa sexta-feira que eu recebi essa notícia, tinha gira de Exu na casa da mamãe. Você sabe que minha mãe é alorixá. Tinha gira de Exu. E toda sexta-feira, seu Tranca-Rua das Almas trabalhava. E eu voltei 2 horas de viagem chorando, que eu não acreditava. Eu não entendia, eu não entendia, porque eu não tinha esse nível de letramento racial. Eu não entendia. Eu achava que era natural. Ah, é mesmo. Eu vim de uma universidade privada. Ah, e meu currículo é fraco mesmo. Entendeu? Na minha cabeça, aquilo era natural. E eu voltei para casa. Chorando, chorando. Por não ter sido aluno da USP e ter tido uma formação a contento. E à noite teve gira de Exu na casa de mamãe. E eu me lembro como se fosse hoje. O seu Tranca-Rua me chamou e ele só falou isso. Você não vai desistir. Um dia você vai dar o troco. Então, por que precisamos falar de decolonialidade e branquitude? Porque eles são cruéis. Porque eles são sujos. Porque eles nos violentam sem nenhum constrangimento. Se eles puderem criar obstáculos para a gente desistir, porque quem me manteve no mestrado foi seu Tranca-Rua das Almas, Laroyexu. Foi a minha ancestralidade, porque na minha casa, seu Tranca-Rua das Almas sempre foi um pai. Ele não é uma entidade espiritual, não é um espírito, não é um encantado, ele sempre foi um pai. Porque a branquitude é isso que ela quer. Ela quer que a gente desista. Então, não é tarefa fácil ser negro e vencer os obstáculos e a violência. Hoje eu fico pensando, gente, essa mulher falou isso dando gargalhadas. Porque na cabeça dela era normal. Era natural fazer isso com um menino preto. Eu era um menino. Ah, se você desistir, problema é seu. Então, Obirim, como é que a gente é negro nessa sociedade? Como ser negro nessa sociedade tão violenta, tão injusta, tão suja conosco? Babá, acho que a própria situação que te aconteceu e que, obviamente, todas as pessoas pretas que estão acompanhando aqui essa live, se elas pararem 5 segundos, elas vão ter também algum episódio à disposição, por mais que a memória tente guardar isso, porque é um trauma, é a ferida aberta, né? São traumas acumulados. E, assim, quando o senhor traz o episódio, o senhor já traz a resposta. A gente só dá conta de passar por essas situações que a gente passa, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, porque a gente se aquilomba. Porque, em alguma medida, a África está reterritorializada nesse lugar onde a gente chama de Brasil. Porque se aqui fosse só Brasil, só Ilha de Veracruz, não dava conta.
essa terra, a gente colocou axé nela para dar conta de estar de pé. Então, assim, sem Exu, sem os orixás, sem Babalorixá e Alorixá, sem mestres de capoeira, sem as nossas avós, sem a nossa comunidade, a gente não dá conta de dar um passo à frente. E aí é a comunidade quem nos lembra os propósitos das coisas. Porque se eu não tenho propósito, babá, eu me sento na mesa dos brancos e acho que ali é o meu lugar. Então eu começo a acreditar que aquilo que me falam é verdade. Não, de fato, a minha faculdade não era suficiente. Eu preciso fazer outras matérias na USP. Eu começo a ter como régua de competência algo que é sempre inatingível, porque os brancos não querem que a gente se veja como humanos. Eles não vão devolver para a gente aquilo que eles roubaram. Então não adianta buscar na mão deles a solução para os nossos problemas. Ser competente, ser pesquisador, ser o que quer que seja, qualquer tipo de título que os brancos tenham e legitimem não nos trará salvação. Primeiro, porque não existe salvação, pois não há pecado. Não tem nada aqui que a gente esteja devendo. Veja como a ideia do pecado foi extremamente fundamental para a construção, solidificação, não só da colonialidade, mas da modernidade. Eles nos convenceram, babá, que a nossa existência é uma dívida. E para pagar essa dívida, a gente cumpre com um comportamento em nome de uma salvação, de uma rua de ouro, de um Deus que é quase um panóptico, que nos vê em todos e quaisquer lugares e que sabe, inclusive, que a gente não pode nem se revoltar. Veja só a capacidade tão violenta desse colonizador, que ele nos ensinou que a violência como resposta não deve ser uma opção. Quantas pessoas hoje na diáspora não acreditam que a via Martin Luther King é muito mais efetiva do que Malcolm X, por exemplo? Quantas pessoas acham que fogo nos racistas deveria ser só uma letra de música poética e não uma prática política objetiva? Tacar fogo nos racistas. Por que não? Porque a gente está aqui convencido de que, pela via do afeto, da subserviência, do silêncio, a gente vai convencer os brancos de que somos tão humanos quanto eles. Quando a própria ideia de humanidade é falha. Só existem humanos enquanto título porque existe aquele que não é humano. Então, por que a gente fica nessa instiga, nessa busca, nessa saga de ser reconhecido por esse sujeito que nos violenta? Ele não pretende nos devolver aquilo que ele roubou. Se ele não pretende nos devolver o que ele nos roubou, a resposta para nos curar dessas violências está exatamente no que eles querem destruir, que são os terreiros, que são os sambas, que é a teoria negra racial. Né? O que a gente está falando de teoria? Teoria não é simplesmente aquilo que eu leio, babá. Teoria não é só o que Lélia escreveu, o que o senhor escreveu no livro. Teoria não é só isso, a minha dissertação. Teoria não são palavras fincadas em papéis. Teoria é toda e qualquer articulação possível criada para existirmos. O uso do boldo é uma teoria, é uma tecnologia, é um suleamento. É algo que preenche o banzo, a falta. A modernidade não vai dar conta disso. Nenhum paletó, o carro mais caro, babá, a comida mais cara, não vai dar conta de preencher essa ausência. Porque o que nos falta é terra, literalmente terra, comunidade, valores africanos, pensar a diferença a partir de outros modos. Respeitar os mais velhos, sermos respeitados a partir do nosso lugar. Existem tantas outras coisas que foram surrupiadas e que precisam ser ressignificadas que a gente não tem nem repertório. Quando eu falo, por exemplo, de hierarquia, a nossa visão colonial já nos leva para uma relação desigual, de dominação. Não, hierarquia é também chegar num assentamento e bater minha cabeça pro orixá. Isso não é humilhante.
Então, assim, quando inclusive a gente começa essa live pensando no feminino, né? É pensar como existe dentro da visão colonial sempre a imposição de um caminho único. E a encruzilhada é exatamente o oposto disso, por isso tão potente. É dizer, não nos cabe um caminho único. Não somos só bons ou ruins. Não somos só competentes ou incompetentes. Não somos só belos. Não somos só um lado ou outro. Nós somos violentos e pacíficos, a depender do estímulo. Nós somos a contradição, a dialética de Exu. Né? Nós somos o chapéu que de um lado é uma cor e do outro é outra. Por que não aceitar essa contradição? Porque o branco nos disse que só há uma via única de comportamento. E essa via nega a própria existência desse corpo, que é múltiplo, que é diverso. Então, quando a gente pensa o feminino do mundo colonial, existe uma corrupção mesmo, né? Uma cooptação do sexo como elemento feminino e, consequentemente, o feminino como um comportamento de gênero. Essas coisas precisam estar desassociadas. Sexo não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com feminino ou masculino. A potência criadora, mantenedora, vem de um outro lugar, inclusive, que todos os sujeitos carregam. Por que não? Ensinar que homens, a identidade de gênero do homem cis, não possui feminino, é, inclusive, corromper a possibilidade de feitura desse corpo, de gestação desse corpo. Então, ele é só o corpo responsável pela morte. Por isso, o patriarca é tão violento. Ele é estéril. Ele não tem capacidade mais de criar, porque lhe foi ensinado que ele não cria. Ele não tem feminino, babá. Então, essa colonialidade toda, assim, nos invade, nos impossibilita de pensar aquilo que o conhecimento africano e indígena nos fornece como caminho, como encruzilhada, como contradição, como acesso, como possibilidade de imaginação do futuro, né? É tão importante o corpo, eu penso muito em Muniz Sodré quando ele diz que o corpo é tão importante, sobretudo para o pensamento Nagô, que a gente pensa até para além do corpo. O jogo de Ifá é pensar fora do corpo, né? E aí na colonialidade não, a gente só pensa aqui, ó, babá. Uma vez uma amiga minha falou assim, pô, tô muito mal. Aí foi pra terapia, muito mal. E ela tava dias pensando o que ia falar na terapia. Aí falou na terapia, falou. Porque terapia é isso, né? Falar. Não é cosmosentir, é falar. Tem a sua importância, mas vamos lá. Ainda é um cuidado desintegrado, né? Mas enfim. Eu faço terapia e façam também se possível. Mas também cuidem do Ori. E aí, quando saiu da terapia, ela me diz... Nossa, amiga, eu saí da terapia, mas eu não quero te encontrar agora não, que eu preciso pensar. Falei, mas que caralho é esse? Você pensa para articular o que sente, pensa para falar e liberar o que sente, depois pensa para estipar o que sente. Em que momento você convida o corpo para fazer parte do que você sente? Se isso também não é a colonialidade... O que é? Porque os povos africanos não nos ensinam isso. Então, o corpo é essa encruzilhada, assim, por onde atravessam uma consciência dupla sobre ser negro. E essa consciência dupla, ela é muito difícil, babá. Ela é muito difícil, assim. Eu sofro diversas vezes desse adoecimento do corpo, assim. Sou muito sensível e fui ensinada a ser muito mental. Porque acreditei na máxima de que pensar me faria existir. E eu pensei e só adoeci. Penso tanto que não suporto. Eu penso tanto que eu não ramifico, eu não capilarizo essa energia para as minhas mãos. E hoje, praticar e fazer aquilo que eu penso, construir, gestar, fertilizar, é o grande desafio que se coloca todo dia para mim. Se eu não lutar contra esse sintoma colonial, eu passo o meu dia na cama pensando e não consigo agir em relação a isso. Isso é um adoecimento colonial. Porque o meu corpo foi desintegrado. Então, acho que é um pouco desse caminho. A gente só refaz o caminho coletivamente. E aí, volto na decolonialidade. Decolonialidade é olhar para tudo isso e falar:
essa dor que sinto é colonial. Logo, eu desfaço esse pacto colonial de modernidade em mim e quero procurar outros caminhos. Mas se essa decolonialidade não me leva para o continente africano como um produtor de civilização, de pensamento, de saber, e não me leva para os povos pindorâmicos também como esse produtor filosófico, de prática política, social, econômica, não adianta. Se a decolonialidade sempre é branca, ela também não adianta. Então, acho que é um pouco disso. Eu fiquei pensando quando você falou nessa questão ainda do feminino e masculino, né? E aí me trouxe uma ideia muito interessante, né? Quer dizer que se tem uma coisa que o colonialismo prega é a dicotomia, né? Quer dizer, tudo é dicotômico. Tudo é bem ou mal, tudo é masculino ou feminino, é tudo com a conjunção adversativa excludente. Ou você é uma coisa ou outra, não é? E eu fiquei pensando que retirar, não é? Quer dizer, retirar o feminino do masculino naturaliza o aborto masculino. O número é assustador, o número, não é, de filhos que não têm, né, o nome do pai na certidão de nascimento. O que é isso? Isso é porque nós dizemos a todos os homens que eles não têm feminino e não precisam ter, que eles não precisam ser pais e mães, que eles precisam somente fornecer, que eles forneceram o espermatozoide. E é uma maneira de naturalizar o que eu chamo de aborto. Quer dizer, na verdade, isso é que é aborto, o outro não é. Isso é que é o verdadeiro aborto. Não é? Quer dizer, o aborto é esse aborto por negligência, o aborto por abandono, o aborto quando eu abro mão da minha maternidade. Não é? Quer dizer, quando eu, homem, abro mão da minha maternidade. Quer dizer, então é muito problemático, não é? Quer dizer, eu costumo dizer muito isso quando alguém me diz, fala, olha, mas ver essas coisas todas que vocês veem, que nós que lidamos, né, com colonialidade, com racismo, com misoginia, com homofobia, com LGBTQIA+ fobia, alguém chega e diz, não, mas é muito doloroso lidar com tudo isso. Sim, é verdade. É doloroso. Mas é mais doloroso ficar na doença colonial. É mais doloroso. É mais doloroso para mim me entender a partir de uma leitura da branquitude incapaz, incompetente, desumano, não inteligente, que não posso ter a minha identidade vinculada ao continente africano. Quer dizer, então, isso é mais doloroso do que o caminho da cura. Porque é verdade, quer dizer, as cicatrizes coloniais, elas são extremamente dolorosas, Nós ainda estamos num processo de cura, de desadoecimento. Essa é a grande verdade. E aí eu queria voltar para você, quer dizer, ser negro, não é? Ser negro, ser negre, é também naturalmente um lugar de embate, de luta interna, de luta externa. É isso, a gente está fazendo isso a todo momento.
Sim, Babá, eu acho que... E aí, não pensando na dicotomia, né? Mas pensando dois caminhos que a branquitude nos apresenta e que dificilmente a gente consegue criar estratégia para sair desses dois, que é ou lutar contra si, e aí quando eu digo é lutar contra o nosso próprio corpo, é lutar contra essa ancestralidade, é se silenciar, é não querer ser o que se é, ou seja, violentar o próprio corpo literalmente, o cabelo, o nariz, a boca, a pele, usar clareamento, enfim. Tem essa luta interna e tem essa luta fora também, né? Essa luta constante que a gente acaba se submetendo com o outro para ser aceito. Existe algum caminho possível nesses dois embates? E aí eu sempre falo de Frantz Fanon. Frantz Fanon vai dizer pra gente que é tão prejudicial o negro que quer ser branco, quanto o negro que quer mostrar pro branco que ser negro é legal. Porque os dois estão virados para o branco como o sujeito que valida a nossa existência. Tanto o desejo de brancura por ser igual ao branco, quanto o desejo de brancura por querer ser aceito pelo branco. Nós vamos continuar vivendo essas situações, eu acho que extremas, e a manutenção dos traumas e das cicatrizes enquanto estivermos olhando para o branco e desejando a sua forma de existir. E aí vem nessa estratégia. Por que a branquitude ela se apresenta como um sujeito norma? Então, o branco, ele não é o branco. O branco, ele só é o mais bonito da sala, ele é o mais competente, ele é o homem de negócios, ele é o presidente. Ele tem sempre uma identidade que não se apresenta como racial, mas como norma. O mendigo gato, ele não é um mendigo branco, ele é um mendigo gato, mas a gente sabe que ele é gato porque ele é branco. Então tá sempre subsumido, subsidiário, é um recorte, né? Algo na entrelinha a brancura. Esse falseamento da identidade racial branca nos impele a olhar para essas grandes identidades, né? O que é ser um sujeito de sucesso, o que é ser um homem de família, o que é ser uma mulher bem-sucedida, o que é ser um bom pesquisador, um bom professor. Todos esses lugares aparentemente permeados de sucesso, de reconhecimento, eles estão também pactuados a partir de um comportamento branco. Porque os brancos fazem cultura, os brancos fazem ciência, os brancos fazem políticas. As pessoas negras fazem folclore, fazem saber popular, fazem movimento, né? Militância. A gente não quer mais, Babá, ficar nesse lugar aqui, do primitivo, do selvagem, do feio, do burro. A gente não quer. E a gente se convence que para não ser essa identidade negativada, só existe o caminho de ser como eles. Aí eu miro na prosperidade, miro no sucesso, miro na competência, mas em última instância eu só estou reproduzindo o comportamento branco. Eu passo a falar como os brancos falam, a assistir os filmes franceses que os brancos assistem, a usar as roupas que os brancos usam. Tem uma etiqueta que ninguém diz que é uma etiqueta branca, mas é a etiqueta que um francês ensinou que é a única forma de se comportar numa mesa. Comer com a mão é inadmissível. Sentar no chão é inadmissível. Quando a gente vê, Babá, a gente está cumprindo com esses determinados protocolos e a gente nem foi ensinado, não nos deram nem a chance de pensar que existem outras formas de estar nesse mundo. E quem nos lembra as outras formas de estar nesse mundo são os lugares que a branquitude quer exterminar. E volto no terreiro. Volto na roda de capoeira. Volto na roda de jongo. São esses lugares que guardam verdades sobre como podemos existir e coexistir com a contradição. Pensar o sagrado junto com cachaça. Isso deixa a cabeça de um colonizador branco em hipnote. Sagrado é sagrado. Curtição é curtição. E pra gente não, Babá. Essa é encruzilhada. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar, enquanto pessoas negras, para quem
a gente está querendo mostrar o que nós somos. Se for para o branco, vai ser sempre um lugar de violência. Os brancos não vão nos devolver nossa humanidade. Não vão nos salvar. Nós temos que retomar um propósito coletivo, negro, africano, pindorâmico, a partir de outros valores. Isso demanda energia. É cansativo, mas é como o senhor disse, né? Já dói estar nesse mundo. Pelo menos que a gente gaste energia não para ficar se ferindo e caindo e levantando. Olha para a ferida de frente e retoma. Tem saberes que nos ensinam como cuidar dessas dores. E aí a gente vai perceber que muito das dores que eu carrego no meu joelho tá no joelho também do babá. Tá no joelho de fulano, de ciclano. Porque existe uma estrutura que nos machuca coletivamente. Não é eu que sou desatenta, não sou eu que não li o suficiente. Nenhuma das causas das dores que nos atravessam é individual, é uma incompetência individual. E a gente vai tirando essa carga, sabe, babá? A carga da culpa, a carga do medo, a carga da solidão. Esses lugares não são nossos. Vê só, a gente não está só nunca. Se acreditamos na ancestralidade, não estamos sós nunca. A gente só está só quando a gente se submete a ficar numa roda de pessoas brancas, achando que aquele é o nosso lugar. Então, a comunidade devolve. Devolve pra gente mistérios, saberes e faz a experiência de ser negro na diáspora muito menos dolorida. Eu acho que essa é a única via possível, né? Mas aí a via não é uma única via possível enquanto caminho único que eu nego outros. É exatamente morar na encruzilhada. A encruzilhada é o nosso lugar. Aceitar a contradição, aceitar a consciência dupla, aceitar o trauma, aceitar que o mesmo corpo que tem que se submeter a 12, 13, 14 horas de trabalho é o corpo que vai sambar sim. É esse mesmo corpo que cria estratégia. Como eu acolho esse corpo que sofre, que goza? Diferente do que o mundo cristão nos ensina, né? Que é menos de mim, mais de Deus. Como assim eu só posso ser bom se for menos de mim? Que ser é esse pecaminoso, sujo, de energia vibratória baixa que precisa ser controlado? Esse corpo não precisa ser controlado, pessoas negras. Não somos culpados de nada. Não há pecado do qual a gente precisa se redimir. Ser negro pode sim ser potente. Como? Quando a gente retoma para o nosso quilombo e reelabora o propósito coletivo. Eu acredito nisso, papá. Que coisa maravilhosa, que fala potente. Eu tenho pensado muito, né? Porque eu tenho recebido assim 2 grupos de negros com questões muito importantes. Um grupo de negros que começa a aceitar um buraco interno provocado pela ausência da sua ancestralidade. Então, um pouco um banzo, sabe? Um banzo mesmo. Um banzo da África, não é? E eu digo, não, então vamos, me dê as mãos, dê a mão aqui e vamos voltar juntos para essa África. Vamos voltar. E um outro grupo que eu já estive nesse lugar também, que é um grupo, uma fala importantíssima. Ninguém será negro tomando o branco como modelo. Não se pode ser negro olhando para o branco. Você será negro olhando para os seus ancestrais. Eu recebi aqui no jogo de búzios, né, na minha prática de orientador, de griot, às vezes negros se sentindo inferiores no seu trabalho, no seu mestrado, no seu doutorado, na sua escrita. Mas por quê? Porque ele está tomando como ponto de comparação o branco. E eu já me senti assim. E o branco já me fez
sentir assim. Não, nós não podemos, que o branco, ele aprendeu piano desde cedo, ele fala 3 línguas, ele estudou numa escola de 4.000 reais. O branco teve a formação branca. Nós tivemos a formação preta com os limites impostos pelo racismo. Portanto, hoje eu digo, eu sou um super intelectual, eu sou um super pensador, eu sou um cientista preto. E não me comparem com pensadores brancos, com cientistas brancos, com intelectuais brancos, porque é uma comparação desonesta. Porque eu sou tudo isso preto. E dentro do que ser preto no Brasil possibilitou que eu seja. Então, a sua fala é importantíssima para pretos e pretas. Não devemos nos comparar a gente branca. Gente branca não sofreu racismo. Gente branca não teve obstáculos produzidos pela branquitude. Gente branca é branca. Portanto... E, Babá, só um complemento a isso é que, para além do que eles acessaram e a gente não acessou, tem um giro epistemológico aí também. Tem coisas que a gente acessa que eles nunca vão conseguir acessar, porque a gente está falando de ancestralidade. Eu estou acompanhando 13 alunos de vários lugares do Brasil que estão em processo de adoecimento com a escrita do TCC. E aí eu falo para eles assim, cara, os brancos produzem ciência com a cabeça. Vocês produzem ciência com o corpo todo. E é por isso que vocês estão adoecidos. Porque vocês estão querendo produzir ciência que nem os brancos. O TCC, um artigo, qualquer coisa que a gente pegue para fazer, babá, a gente vai fazer a partir daquilo que esse corpo vive aqui. Nunca é descolado. Se eu nego a maior parte dessa existência para produzir palavra com isso aqui, não vai sair. Vai ser doloroso, vai ser violento. Porque o processo de aprendizagem, de digestão dos corpos brancos não é como o nosso. A gente pensa com a cabeça, com o coração e com o estômago, no mínimo. Se não com os pés e com as mãos também. Como é que a gente se compara? A gente quer fazer as coisas como eles fazem e a gente não só nega o que eles acessam e a gente não acessa, como a gente nega o que a gente tem de potente e eles não têm. Simplesmente porque a diferença foi colocada como algo que a gente precisa eliminar. Tudo que eu não tenho, que o branco tem, eu quero. Tudo que eu tenho, que o branco não tem, eu elimino? Como assim? A conta não fecha. Deixa ele fazer o caminho dele. Eu vou fazer o meu. Inclusive, o caminho dele dá tão certo porque a estrutura de pensamento que ele constrói, a ciência dele, existem instituições que validam ela. É por isso que, ainda que nós escrevamos livros, babá, que a gente faça o que for, produzindo teoria com esse corpo, nunca será suficiente. Porque os critérios que estabelecem o que é um pensamento científico, válido, é colocado por eles. Então, que se foda os critérios deles. Eu preciso reconfigurar o que é um critério para mim também. O que eu admiro. E aí a gente vai fazendo esse percurso, às vezes com a gente mesmo é difícil, mas praticar esse espelho com você, babá. Eu nunca seria capaz de dizer que você não é um pensador, mas eu consigo dizer isso sobre mim. Então, que eu aprenda a ser tão generosa comigo como eu sou com você. Que é uma coisa que a gente também não faz. É sempre uma anulação de si. E eu faço muito isso comigo, tá? As pessoas que me conhecem sabem que eu estou nessa busca aí. Como eu me diminuo, como eu me vejo pequena, como eu... Quando alguém fala que eu sou foda, me dá um conflito. Nesse último encontro com esses alunos que eu tô acompanhando, uma das meninas chorou, falou que tava... Como aquele processo estava sendo acolhedor. E uma outra menina falou que estava sendo um processo depressivo também por conta desse aquilombamento. E tipo assim, babá, eu fechei o computador
eu sentia dor física. Eu não queria ter ouvido que eu era importante para aquelas pessoas. Olha que absurdo, que violência colonial é essa, meu Deus. Sabe? Foi tanto tempo ouvindo os brancos me dizendo que eu não era boa, que quando os meus me dizem que eu sou, eu não sei lidar. E aí eu venho nesse processo. Por que que decolonialidade é importante? Porque eu sei hoje que quando eu tenho esse piripaque, eu identifico que é o racismo. Não fosse esse letramento, eu olharia para essa dor e achar que eu estava doente. A gente precisa aprender a nomear a dor do racismo. Porque senão qualquer CID nos cabe. E não dá para ficar botando CID na galera preta, né? A Deus dará. Quando a nossa dor, ela pode ter impacto sim em gerar depressão. Mas antes de ser depressão, babá, ela foi um racismo não curado. E aí, quantos vão continuar adoecendo porque não nomeiam as suas dores, né? Acho que nomear é um grande instrumento da encruzilhada. Por isso o grito. É isso, que delícia essa conversa. Que aula, é verdade. Você é foda! É verdade. Você é demais, cara. Ai, babá, eu te amo. Você é tudo pra mim. Você é demais, cara. Olha, quando eu te encontrar pessoalmente, prepara a respiração, porque eu vou dar um abraço de 10 minutos. Eu tô pronta. Aquele abraço de leão africano, você vai ter que pedir para eu te soltar. Porque essa menina assim, no sentido de um velhinho aqui de 54 anos, ela é maravilhosa. É a filha que todo casal preto quer ter. Que menina! Ela é genial, ela faz um trabalho assim de dar gosto, não é? Quer dizer, é um trabalho mesmo de encruzilhada. E eu estou muito feliz. Ó, nós estamos aqui, já é 00:03, já vamos levar o nosso grito para a encruzilhada, o nosso ebó. Estamos aqui com 160 pessoas acompanhando. É importante que os brancos estejam aqui, porque eles têm nós temos que falar com eles também, falar com os pretos, falar com os brancos. Eles têm que saber que eles têm responsabilidade no nosso adoecimento. Eles têm responsabilidade no nosso adoecimento. E só muito recentemente que a gente começou a entender essas questões e esse processo de cura a partir do terreiro, a partir da macumba, do maculelê, da capoeira, da roda de samba, do giro epistemológico, não é? Quer dizer, nós estamos efetivamente nesse processo de cura e não adianta vir com essa conversa barata. Ah, mas eu não estava lá, não fui eu que fiz, não me interessa. Não é? Quer dizer, vocês reproduzem o tempo todo e sem nenhum constrangimento. A branquitude é também um território de produção de violência e morte contra nós. Não adianta. Todo mundo sabe que eu não passo pano. Eu não passo pano. Entendeu? É território, é espaço-tempo, é território semântico de produção de violência contra nós. Por isso que nós trouxemos a decolonialidade e a branquitude para o centro da encruzilhada, e é por isso que é importante falar sobre. Obirim, muito obrigado. Você vai ter que voltar, você tem que voltar, porque é muita coisa. Mas você está com curso agora? Como é que está? O projeto está com curso nesse momento? Está com inscrições abertas? Conta para nós. Eu vou abrir agora, babá, para a primeira semana de maio. Mas antes de abrir o online na primeira semana de maio, eu vou abrir antes, na verdade, né? Para acontecer na primeira semana de maio. Antes de abrir esse, eu quero oferecer também uma versão presencial aqui no Rio. Eu acabei de dar uma versão presencial em Recife e quero oferecer uma aqui presencial no Rio. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre esse curso que é Colonialidade e Branquitude, é só seguir as páginas aí do Nome Colonize, que eu vou sempre informando por lá.
E sigam o Birim Odara, sigam Não Me Colonize, Não Me Colonize, que é... Não é um pedido, é uma ordem, viu? Exatamente, é uma Colonize. ordem. Não me colonize. É a gargalhada da pombagira. Não me colonize. E dá aquela gargalhada da pombagira. Estou muito feliz por poder ter essa conversa consigo. Muito obrigado. Exu mesmo dê em dobro. E logo eu estarei aí para o nosso café, para a nossa muqueca, para o nosso acarajé, para o nosso abará, para a nossa gargalhada juntos. Um grande beijo, muito, muito obrigado por estar aqui conosco. Vocês também, cada um e cada uma que nos acompanharam aqui, que todos tenham uma noite de sono restauradora. Veja bem, nós já começamos só de saber, né, que estamos no último ano demoníaco, né? Demoníaco no sentido cristão da palavra, que o demônio já está de saída, sai de retro Satanás. O clima do Brasil já mudou, já tá outro clima. Já estamos conseguindo respirar um pouquinho melhor. Que todos e todas e todes tenham uma noite de sono restauradora. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E, Obirim, mais uma vez, um grande beijo. Sucesso, abundância, vida longa, saúde, amor e prosperidade. E a gargalhada da pombagira. Laroie. Laroie, babá, mão do pé, muito obrigada. Foi incrível. Um cheiro, viu? A gente vai se falando. Sua bênção. Xangô abençoe, axé. Axé.